Flutuações de humor drásticas, da tristeza mais profunda para a euforia extrema. Essa alternância constante é uma das características do transtorno afetivo bipolar, um distúrbio psiquiátrico que pode afetar crianças, adolescentes ou adultos. O transtorno provoca reações desproporcionais à realidade, gerando problemas de relacionamento e até mesmo financeiros. O distúrbio foi descrito pela primeira vez ainda na Idade Antiga, 2.500 anos atrás, por Hipócrates, que definiu os quadros de melancolia e mania. Transtorno bipolar. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o psiquiatra Daniel Zegenheit, ele que é mestre e doutor em psiquiatria pela UFRJ, vice-presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção e professor da FMP-Fase. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado a você, Fátima. O que acontece exatamente no cérebro de uma pessoa que tem o transtorno bipolar? Um paciente com um diagnóstico que tem o transtorno afetivo bipolar, ele tem uma espécie de curto-circuito, né? Ele não é um curto-circuito como é o curto-circuito dos ou graves, né? Como é o curto-circuito do paciente que tem epilepsia, né? Que é bem generalizado, que faz com que ele tenha queda, que ele, né? Na verdade, no transtorno afetivo bipolar você tem algumas regiões, especialmente aquelas que controlam o humor, especialmente as regiões límbicas até, que estão realmente desreguladas, provavelmente com uma modificação da quantidade e da forma de funcionamento dos neuroreguladores. Assim, mal comparando, seria como nos diabéticos, né? Aqueles picos de glicemia. No caso da pessoa com bipolaridade, ela tem esses picos, essas oscilações de neurotransmissores, né? A hora tem excesso, a hora tem falta. Exatamente. O que a gente tem é um modelo de entendimento de que existem excessos, existem faltas, existe um modo de funcionamento diferenciado até nos receptores. Então, é muito desregulado, né? É tão desregulado que isso tem, no final das contas, uma expressão clínica, né? E quando você observa um paciente com transtorno bipolar, ele tem momentos de euforia, ele tem momentos de depressão, ele tem momentos de sintomas até misturados, que a gente chama de mistos, dando sempre aquela sensação de desregulação afetiva. Isso que é muito premente no paciente com transtorno bipolar. Uhum. Os estudos mais recentes têm demonstrado que acontece um quadro inflamatório no cérebro de quem tem bipolaridade, não é isso? Sim, perfeito. O estado inflamatório, ele é cada vez mais descrito e a gente sabe que inflamação, especialmente essa mantida, não tratada, ela no corpo todo, ela tem repercussão. Então, se a gente imagina, por exemplo, uma doença articular inflamatória, né, crônica e não tratada, a gente tem repercussão nessa articulação, todos nós sabemos disso. Provavelmente que a gente tem algo parecido em termos de inflamação, especialmente mantida e não tratada, no cérebro, onde a gente tem um acúmulo de lesões que a médio e longo prazo, além das alterações afetivas, a gente começa a ter também essas alterações cognitivas, por lesão mesmo neuronal. Que lesões são essas? Que alterações são essas? Afeta a memória? Perfeitamente. A gente tem várias funções cognitivas, né? O cérebro é responsável por organizar todas elas e até por gerenciar, para que a gente tenha uma vida de relação, como a gente chama, a gente consiga ler, andar, falar, se comunicar com as outras pessoas. Quando a gente tem lesões contínuas, né, por uma situação de inflamação contínua, a gente vai tendo pequenas dificuldades que vão se somando e a médio e longo prazo podem ser graves dificuldades. Tanto que seja na memória, tanto que seja na parte de atenção, nos aspectos relacionados à linguagem, a parte visoespacial do funcionamento cognitivo. Então, essas regiões todas, em médio e longo prazo, nesses pacientes graves, especialmente não tratados, é que começam realmente a ter esses prejuízos e esses comprometimentos. Ou seja, é uma questão orgânica, né? Há uma inflamação no cérebro dessa pessoa. Se ela não tratar, essa inflamação fica crônica e vai danificando a estrutura do cérebro, né? Perfeitamente. Existe sempre aquela colocação, talvez assim, hoje em dia mais antiga, né, de entender os transtornos psiquiátricos ou os transtornos de humor como algo quase que só relacionado a uma estrutura social, uma estrutura familiar, como se fosse praticamente distinto, né, o ser humano, o biológico, né, do meio que ele está inserido. Claro que existe uma correlação o tempo todo, e quando a gente fala sobre uma expressão clínica, né, psiquiátrica, no caso do transtorno afetivo bipolar, a gente está falando já de um tecido neuronal que já está sofrendo e com modificações neurobiológicas, talvez aí sim por uma soma de predisposição genética e também interferência de um meio aversivo. A gente estava até conversando antes de começar a gravação, né, que é claro que a sociedade
ela pode ter situações que são inflamatórias também, né? Mas a questão orgânica existe. Para a pessoa ter o transtorno, a doença física mesmo, né? Orgânica. Perfeitamente. Existe esse que seria o substrato. Seria algo, na verdade, concreto, que cada vez a gente busca mensurar melhor. A gente ainda não consegue mensurar a ponto de ter um exame complementar absolutamente discriminativo, mas a gente já tem muitas pesquisas científicas que ainda não conseguem ser totalmente exportadas para diagnóstico na clínica, mas que mostram realmente vários achados neurobiológicos no cérebro. E esse meio adoecedor, né, ele está frequentemente presente, né, não só o meio, mas diversos fatores e hábitos. Você dormir pouco, né, tem uma ação inflamatória sobre o organismo. Você usar algum tipo de substância ilícita, excesso de bebida alcoólica, tem várias coisas que realmente são danosas e para pessoas que têm uma predisposição por genética, no final das contas elas juntam, né, uma tendência, né, a uma sequência de estímulos que são ruins e aí a chance, na verdade, de o substrato bioquímico aparecer e a expressão clínica se apresentar. Uhum. Isso é relativamente novo, né, na psiquiatria, né? Essa descoberta da associação de transtornos com quadros inflamatórios no cérebro, né? Com uma real questão orgânica, né? Perfeito. Tanto a gente faz estudos com população de pessoas que têm um diagnóstico primário, né, do transtorno afetivo ou de outros transtornos psiquiátricos, e a gente observa esses marcadores, inclusive periféricos, inflamatórios, aumento de citocinas e alterações que a gente vê que ele está num estado inflamatório maior, como a gente também tem estudos que são muito bonitos, que são feitos de forma inversa, e especialmente pelo pessoal da clínica ou da infectologia, que começa a perceber que pacientes que têm mais frequentemente quadros infecciosos de repetição ou autoimunes têm predisposição a desenvolvimento de quadros psiquiátricos, às vezes dentro da própria internação, onde eles estão se tratando pelo quadro infeccioso, por exemplo. Eles fazem um quadro inflamatório pela infecção ou pela doença autoimune e em seguida eles têm sintomas depressivos, sintomas eufóricos, sintomas ansiosos, que às vezes não se relacionam só à estadia no hospital ou à sensação da dor, mas sim, na verdade, esse estado inflamatório que representa aí aí nesse caso um disparador, um fator de gatilho para a expressão clínica do transtorno psiquiátrico. A doença que provocou o quadro inflamatório no corpo também provocou um quadro inflamatório no cérebro. Perfeitamente. Você disse que orientou um aluno que fez um trabalho sobre isso, né? Relacionado à chikungunya, não é isso? Exatamente. A gente, isso infelizmente, né? Mas o Rio de Janeiro acaba muitas vezes sendo, especialmente na época do verão, foco de doenças como chikungunya, zika. A chikungunya ela é especialmente muito debilitante. Ela traz realmente depois do quadro agudo, né, no segundo passo dela e depois no quadro mais crônico, uma alteração de imunidade, né, inflamatória, especialmente articular, muito intensa. Esse caso foi um caso, primeira vez descrito na literatura, a gente publicou ele fora do país, mostrando a associação entre a chikungunya, né, a infecção pela chikungunya, o quadro logo em seguida inflamatório e o adoecimento, né, a piora de uma paciente que já estava há 11 anos estáveis com medicação, né, justamente o transtorno afetivo bipolar. Ela faz um quadro de euforia, pela primeira vez descrito na literatura, e o que chama atenção, porque como é uma doença que cursa com muita dor, a chikungunya, a gente até espera que a pessoa evolua com um quadro depressivo, porque ela fica limitada. Mas essa é uma paciente que, pelo diagnóstico prévio de transtorno afetivo bipolar, ela fez um quadro de euforia, de mania. Uhum. Com a medicação, que a gente depois vai falar mais sobre o tratamento, né? Mas essa medicação, ela consegue combater essa inflamação no cérebro? Então, a ação da medicação ela é uma ação sobre a condução do estímulo elétrico, né, através justamente de ação química, especialmente dos neuroreguladores. Ela acaba tendo indiretamente uma ação anti-inflamatória no momento que ela consegue estabilizar mais esse funcionamento neuroquímico, mas não é uma ação anti-inflamatória direta. O que existem são estudos também muito interessantes. A gente ainda não consegue ter resultados tão expressivos, mas a teoria por trás ela é muito clara, que é o estudo de como medicações anti-inflamatórias, daquelas que a gente até pode utilizar para inflamações no corpo, de uma forma geral até em uma quantidade mais alta,
podem ser utilizadas e seriam interessantes nos transtornos afetivos, até para potencializar a ação antidepressiva ou antimaníaca de outras medicações. E aí é uma loucura, né? Porque também tem o efeito colateral do anti-inflamatório, né? E aí tem que chegar na medida exata, na quantidade certa, por quanto tempo, né? Essa é a questão. Acho que os estudos foram muito limitados, talvez justamente pelos efeitos ruins dos anti-inflamatórios, o excesso de algumas medicações, especialmente se forem corticoides, tem N problemas, então a gente realmente fica limitado de usá-los. Mas a utilização, ou pelo menos o pensamento, eu acho que traz, no que tange a parte mais teórica, essa associação que a gente vê entre inflamação e doença psiquiátrica, né? Que eu acho que é muito, realmente, assim, nos últimos 10, 15, 20 anos que a gente vem estudando isso, né? Ou seja, dentro da medicina é muito pouco tempo. E talvez mais lá na frente a gente consiga também descobrir anti-inflamatórios com menos efeitos colaterais ou que não tenham essas consequências todas que esses atuais têm, né? Perfeitamente. Qual é a incidência desse transtorno na população? No último grande levantamento, foi um levantamento americano, né? O Kessler, que é um dos autores assim, do maior estudo epidemiológico, ele fala sobre em torno de 4,5, 6% de todos os tipos de transtornos bipolares, né? Quando ele compara, por exemplo, os transtornos depressivos maiores unipolares, que vão em torno de 16 a 17%, a gente vê como a frequência de episódio depressivo unipolar é muito maior que o transtorno bipolar de humor. Mesmo assim, ele salienta que, se não feito o diagnóstico corretamente, o tratamento de um pode piorar muito o outro e vice-versa. Então, a gente tem em torno de 4,5, 6%, e dos transtornos bipolares mais graves, que a gente descreve como tipo 1, que muitas vezes cursam até com psicose, a gente tem em torno de 1,1% da população mundial. O transtorno, ele é caracterizado por essa alternância de humor, essa mudança desses quadros. Eu queria que você definisse um pouquinho mais como são esses quadros exatamente, esse quadro depressivo e esse quadro de mania ou hipomania. Então, o quadro depressivo, né, ele é caracterizado até o quadro em si já pelo que a gente chama de síndrome depressiva, que é aquele conjunto de sintomas e sinais descritos como sensação de tristeza quase que contínua, muita apatia, ou associação das duas coisas, junto com alterações do sono, junto com alterações como perda de apetite, aquela sensação de não ter mais gosto pela vida. E todas essas questões aqui aparecendo de forma muito intensa, quase todos os dias, quase todo o tempo, pelo menos 2 semanas. Isso é o que compõe um episódio depressivo. Quando a gente fala sobre transtorno afetivo bipolar, a gente fala sobre a pessoa ter isto e mais um outro episódio, que é o episódio maníaco, que é quase que uma espécie de cara e coroa, né? Quase que o inverso disso. A pessoa tem uma sensação de energia contínua, né? Uma vontade, um engajamento contínuo, né? Há uma redução da necessidade de sono, né? A pessoa não... Perfeitamente. Em ambos os casos, o sono é prejudicado, mas no caso da mania, ele é a perda da necessidade do sono, exatamente isso. Diferente do caso de depressão, que a pessoa pode até dormir pouco ou mal, mas ela está o tempo todo cansada, tendo a sensação de que ela precisaria dormir mais. Né? E aí, com todas as alterações que a gente tem no quadro de mania, quando ela é muito intensa, a ponto de sugerir ou necessitar de hospitalização para proteger o paciente, ou então tiver sintomas psicóticos, a gente acaba chamando isso de mania. Quando não é tão intenso, mesmo que a qualidade seja parecida, a gente chama isso de hipomania. Geralmente os tempos também da hipomania são um pouco menores. Enquanto a mania a gente espera por 1 semana para o diagnóstico, na hipomania a gente vê 3, 4 dias, e aí a gente já pode fazer o diagnóstico de hipomania. Provoca muito sofrimento, né? É importante se dizer que a pessoa não tem controle sobre esse estado, né? Exatamente. Tanto ela, no caso da depressão, ela sente o sofrimento, mas no caso da hipomania e da mania, ela provoca mais do que ela observa. Porque o que a gente diz que consciência de morbidade, no caso de mania, está muito comprometido. Ela é ausente, porque a pessoa não se vê realmente como um problema, ela está se sentindo muito bem o tempo todo, extremamente produtiva, cheio de coisas para fazer. Excesso de energia, né? Excesso de energia, achando que tudo vai dar certo, comprando sem parar. Ela imagina que ela tem dinheiro, que ela pode arcar com isso tudo, então ela não se acha, na verdade, como tendo um problema. Mas ela está trazendo um problema. No final das contas, para ela, de médio e longo prazo, né, para as pessoas que estão sob risco das consequências do que ela faz.
E como a gente sempre fala, tudo que sobe desce, né? Então é muito comum da gente ver em situações depois de uma mania, um episódio depressivo que se segue essa mania. E geralmente é nesse quadro depressivo que o paciente procura ajuda, né? Porque no quadro de mania ele não consegue perceber que está com problema, né? Exatamente. No caso da mania, ele vai precisar ser ajudado. Então, é necessário que a família ou que pessoas próximas consigam trazê-lo, né, para um ambiente de saúde, que ele seja atendido. No primeiro momento é um caos, porque ele não quer, ele vai dizer que ele não tem que estar lá, vai ter que ser uma ação mais involuntária. Mas nos casos de depressão, ele pede por isso, porque ele sente realmente a dor que é o quadro depressivo. No quadro de euforia, de mania, ele acha que está muito bem, né? Exatamente. Não dá para convencê-lo do contrário. É difícil. A gente até, muitas vezes a família fala, mas se você conversar bem, se você explicar, dependendo da intensidade, a gente precisa agir, a gente precisa trazer o benefício, a gente precisa protegê-lo. Aos poucos, quando ele começa a melhorar e ele começa a sacar o que ele vinha fazendo, é que ele começa a entender que foi necessário aquele tipo de intervenção. Mas se você só vai tentar apenas falando com o paciente, você não consegue. Porque se você conseguir apenas falando, talvez não seja um quadro de mania, né? Talvez seja simplesmente uma situação que ele tenha ficado mais feliz com alguma coisa, algo menos intenso, até eventualmente um quadro de hipomania, mas um quadro de mania realmente é muito difícil que a gente tenha intervenção apenas em fala. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre transtorno bipolar. O Em Questão volta em instantes. Até já. O Em Questão está de volta falando sobre transtorno bipolar. Nosso convidado é o psiquiatra Daniel Sengenheit, ele que é professor da FMP Fase. A gente falou no bloco anterior aí desses excessos, né? Tudo é excessivo, né? Principalmente na fase de euforia. E é muito comum que essa pessoa tenha comportamentos extravagantes, compre muito, gaste muito dinheiro repentinamente, se exponha a situações de risco que normalmente ela não faria, né? Perfeitamente. Tudo que parece assim, muito ligado à adrenalina, que dá muito prazer, que é muito radical, né, para esses pacientes, nesse momento, é preferido. E muitas vezes é diferente do histórico da vida deles, então chama muita atenção pela família. Os gastos excessivos assim, são muito comuns, né, e aí são rombos financeiros, né, a pessoa pode dilapidar patrimônios, o comportamento de prodigalidade, de dar muitas coisas. Então não só gasta, mas gasta comprando 3 geladeiras para dar de presente para toda a empresa, faz direção de risco, né? Um outro comportamento absolutamente necessário de ser observado é um comportamento sexual excessivo, muitas vezes arriscado e diferente do habitual do paciente, onde provavelmente ele muitas vezes não vai usar nenhum tipo de proteção e novamente vai se colocar aí mais ainda em risco. Então é um sem número de situações de risco que ele se coloca e outras pessoas ao redor. Todo mundo tem um pouquinho de tristeza ou muita tristeza em determinado momento, euforia por algum motivo. Como é que a gente pode diferenciar um quadro normal de um patológico, quer dizer, de um quadro realmente de doença, de transtorno bipolar? Perfeito, porque na verdade a grande diferença é a intensidade, ou seja, a desproporção, como essa diferença traz comprometimento e muitas vezes o nosso humor ele se autorregula. A gente passa por situações que nos deixam tristes, que nos deixam felizes e em seguida a gente tem uma regulação e logo em seguida vem outras situações, outras coisas que a gente passa que deixam a gente de outro estado. E aí você vê que em pacientes que estão eufóricos, que estão em fase maníaca, eles ficam muito felizes, eufóricos, o tempo inteiro e qualquer coisa que aconteça não faz com que haja essa modificação, ela persiste no tempo. Então ela persiste, é intensa, desproporcional e comprometedora, tanto que seja para cima quanto que seja para baixo. Essa desproporção é uma característica, né? Quer dizer, não condiz muitas vezes com a realidade, né? Se a pessoa está no quadro eufórico, aconteceu uma coisa muito triste, não vai afetar, né? Ela vai continuar naquele quadro eufórico. Se ela está no depressivo, aconteceu uma coisa muito boa, ela não consegue ficar feliz com aquela coisa muito boa, né? Exatamente. A gente vê o paciente, inclusive,
se queixando disso. Nos quadros depressivos isso é mais claro para eles, né? Porque eles sentem assim, poxa, em outro momento eu ficaria muito feliz com essa situação e eu não sinto mais nada. Eu tenho uma sensação de que tanto faz como tanto fez. E nas situações de euforia e de mania, você vê que tudo vira engraçado, tudo é muito espirituoso. O paciente em mania, ele inflama, já que a gente está usando essa palavra, o ambiente. E ele deixa, na verdade, todos em volta, né, uma espécie de humor que irradia. Fica todo mundo, de repente, muito acelerado, fica todo mundo falando um montão de besteiras, fica todo mundo rindo alto, fica todo mundo agitado. E você vê que é aquele humor que contamina o ambiente, especialmente no ambiente de leigos ou pessoas que não são preparados para entender que aquilo é um transtorno. Existe alguma faixa etária mais afetada pelo transtorno? O transtorno afetivo bipolar, ele tem especialmente um pico no final da adolescência, no começo da vida adulta jovem. Existe um grupo de pesquisadores que também fala sobre um segundo pico no final dos 40 anos de idade, começo dos 50 anos de idade, mas o mais habitual é justamente nessa faixa etária de 15, 16 anos até uns 20 e poucos anos de idade, né? Os episódios depressivos maiores, num paciente que não tem transtorno bipolar, esses podem acontecer a vida inteira, né? São menos associados a uma época específica. Mas o transtorno afetivo bipolar ele realmente tem essa faixa e essa fase mais característica de ser iniciada justamente no final ali dos 16, 17 anos até os 20 e poucos anos de idade. Isso predomina, mas pode acontecer inclusive na infância e também na fase adulta, né? Perfeito. Existem estados que são um pouco anteriores, né, ao que a gente chama de transtorno bipolar já caracterizado, aqui transtorno bipolar tipo 1 ou 2. Então existem alterações que são prodrômicas, né, ou seja, que são anteriores, que são já uma espécie de sinal de que tem uma mudança. E quando existem já sintomas hipomaníacos e sintomas depressivos, não suficientes para um diagnóstico de mania completa, nem de um episódio depressivo maior, a gente tem o que é caracterizado como ciclotimia. O conceito de ciclotimia vem justamente de uma oscilação já significativa, sem as intensidades de mania ou de depressão, e elas são muito características de jovens, né? E isso pode migrar, né, dependendo, obviamente, aí de meio, dependendo dos hábitos, dependendo da genética, para um transtorno bipolar já um pouquinho depois. Você já citou aí os tipos, né? Mas vamos explicar melhor. São 4 tipos, né, de transtorno bipolar. Então, existem autores que falam até de outros, mas assim, o que é mais habitualmente descrito são os transtornos bipolares do tipo 1, que são aqueles caracterizados por mania, né, e aí, claro, com episódios depressivos. O tipo 2 é o inverso, né? Você, na verdade, tem hipomania, você não tem mania, mas você tem um episódio depressivo maior necessariamente para fazer o diagnóstico. Os ciclotímicos são aqueles que são mais brandos, no sentido que eles nunca tiveram um episódio depressivo maior. Eles têm sintomas hipomaníacos e sintomas depressivos, sem um episódio maior de depressão. E existem alguns que classificam ainda como um quarto, que seriam os transtornos mistos, né? Hoje, nas últimas revisões, eles descrevem o seguinte: olha, mais do que talvez um tipo específico, esses são especificadores, eles chamam de especificadores mistos. Por que eles mudaram? Porque eles viram que alguns pacientes podem ter o diagnóstico vida inteira de um transtorno bipolar tipo 1 ou 2, e em determinado ponto, lá para frente, às vezes a gente não sabe o motivo, fazerem um quadro misto. Então não houve uma mudança de diagnóstico, mas de apresentação clínica, onde nesses quadros chamados de mistos, a gente tem uma mistura, no mesmo momento, tanto de sintomas depressivos quanto de sintomas maníacos. O tipo 1 seria o mais grave, porque também podem ocorrer, nesses casos, a psicose, né? Quer dizer, a perda da noção da realidade? Sim. O tipo 1, ele se caracteriza pela existência de mania. E são nos quadros de mania que você pode ter psicose. Então, quando a gente faz o diagnóstico de mania psicótica, o paciente não só ele está com todos esses comportamentos excessivos e extravagantes, mas ele passa a acreditar numa realidade, né, que não é aquela que realmente acontece, e ele tem a certeza absoluta. Então, se ele, por exemplo, acha que ele tem 500 mil no banco, na verdade ele tem 2, né, ele vai ter a certeza absoluta que tem 500 mil, e qualquer pessoa que falar ao contrário, ele vai criar uma história que justifica por que a pessoa está mentindo, que ele não tem os 500 mil. Então, não é o gerente falou que você tem 2 mil. Não, mas o gerente, ele deve ter desviado o dinheiro que eu, na verdade, tenho, né, para gastar como eu quiser.
Então ele passa a ter essa crença absoluta, se torna obviamente o quadro ainda mais grave, né, do que a mania sem psicose. Porque há essa desconexão com a realidade, né? Ele passa a ter também delírios, né? São comuns também, nesses casos, nessa crise, nessa fase da mania, para quem tem já esse quadro psicótico, a mania de perseguição? Ele geralmente se associa com outros tipos de alterações delirantes. Então, ele pode ter um delírio de grandeza, que é o mais comum, e começar a ter, na verdade, um quadro persecutório. Ele pode ter um quadro... Como isso acontece? Houve uma vez uma discussão sobre um caso que é bem característico disso. Era um paciente que ele descrevia que ele estava sendo perseguido por uma determinada facção, era uma facção criminosa, etc. E aí, assim, mas então ele está fazendo um quadro paranoide apenas. O que acontece? Para que ele fosse perseguido por essa facção criminosa, ele tem que ser uma pessoa muito importante. Então, ele, na verdade, se colocava num delírio de grandeza de ser o controlador de uma parte, sei lá, de um tráfico, e com isso ele estava sendo perseguido. Ele estava se perseguindo porque ele era uma pessoa muito importante. Então, a base... A perseguição era precedida pela grandeza, né? Exatamente. E aí isso é mais característico do transtorno afetivo bipolar, que a perseguição, o quadro persecutório, mais característico, que é mais sem essa base, dos pacientes, por exemplo, esquizofrênicos. Mas a psicose dentro do quadro de pacientes com transtorno bipolar, ela é uma parcela muito pequena, não é isso? Ela é uma parcela menor. Se a gente olhar para o transtorno bipolar tipo 1 e ainda fizer uma seleção de amostra para os quadros de mania, aumenta. Mas se eu olhar transtornos afetivos bipolares como um todo, a fatia é muito pequena, porque talvez a maior parte ainda seja realmente dos pacientes com transtorno bipolar tipo 2, que não cursam com mania psicótica, e com ciclotímicos e quadros assim, mais até quadros subsindrômicos, como a gente chama, que não chega nem até ainda o diagnóstico completo de ciclotimia, mas já tem uma oscilação já diferente do habitual, e esses casos todos não cursam com psicose. Quadros bem leves de transtorno bipolar muitas vezes são confundidos com temperamento instável, aquela pessoa de temperamento difícil? Sim. Existe até um livro que fala sobre isso, né? E coloca sempre que são pessoas que são apontadas como tendo um temperamento forte. É outra expressão que a gente usa, o leigo usa muito frequentemente. E sim, o mais difícil desses casos, por mais que o transtorno bipolar tipo 1 seja o mais grave, ele é mais fácil de ser abordado ou ser reconhecido, porque a pessoa nota, e a família também, de que existe alguma coisa realmente ali alterada. Em situações de transtorno bipolar tipo 2 ou ciclotimia, justamente pela crença de que o paciente, a pessoa é de lua, a pessoa tem temperamento forte, né, isso é da personalidade do sujeito, e não vê que aquilo ali é um transtorno de humor, demora às vezes muito tempo para que ele chegue a um tratamento correto. Tem até uma média aí que foi calculada de que os pacientes levam em torno de 8 anos para chegar ao diagnóstico, né? Quer dizer, há um sofrimento aí, chega num quadro realmente em que a pessoa vê, isso não é normal, até chegar ao diagnóstico, né? Exatamente. E aí, a gente já tem 8 anos de doença acontecendo. 8 anos de inflamação no cérebro. Exatamente. Causando danos, né? Exatamente. E provavelmente com isso, danos que muitas vezes não são totalmente reparáveis, né? A gente tem, sim, melhora, a gente faz muito pelo paciente, mas talvez tenha em algum momento danos inflamatórios que já levam entre muitas aspas, né, o conceito de uma cicatriz, né, de algo que já houve lesão e não pode ser modificado, e seja o contribuinte para aquelas dificuldades cognitivas que a gente comentou anteriormente. De atenção, de memória, exatamente, né? Há uma perda de conexão de neurônios, né? Você perde nesse quadro inflamatório, né? Sim, sim. Você tem a lesão gerando uma perda, um comprometimento dessas sinapses, que são essas comunicações, e até mesmo possível que uma morte neuronal. Então, não só a gente às vezes perde as conexões, né, a ramificação, né? Como tem uma morte prematura dos neurônios. Como é que é feito o diagnóstico, já que a gente falou que ainda não tem um exame de imagem que consiga mostrar isso na maior parte dos pacientes, né? Nos quadros crônicos longos você até já consegue ver uma mudança lá na imagem, mas na maior parte dos casos não chega a tanto, né? Exatamente. E aqui a gente faz o diagnóstico clínico, né? Isso vale para toda a psiquiatria, né? O diagnóstico clínico, ele é preponderante, eu acho que, sinceramente, é uma boa parte da medicina, mas na psiquiatria isso é mandatório.
nós não temos, inclusive nos critérios clínicos utilizados para diagnóstico, nós não temos exames complementares e o que a gente chama de biomarcadores. Biomarcadores seria aquilo que a gente encontraria num exame complementar, que seria uma espécie de assinatura do diagnóstico, né? A gente não tem isso com o transtorno bipolar. Então, o que a gente faz, e é sempre assim, a indicação de que seja visto por um especialista, né? O especialista mais bem treinado para ver os quadros, especialmente mais graves, é o psiquiatra. A gente tem um esforço hoje de treinar equipes de médicos de família, clínicos gerais, aqueles que estão diretamente mais nos cuidados primários, para que reconheça. Porque é importante, né, que já na atenção básica seja detectado para evitar justamente isso, né, que só... Você consegue diminuir a quantidade de anos, né? Talvez, assim, em vez de demorar 8 anos, a gente consegue chegar a um ponto de fazer um diagnóstico no primeiro ano. Então, treinar esse grupo de médicos de atenção primária, os pediatras, os ebiatras que vêm em adolescentes, porque se a gente tem alterações que começam nessa faixa etária, mesmo que sejam iniciais e prodrômicas, elas podem se tornar um transtorno futuro. Mas se eu consigo intervir aqui no início... As consequências são menos graves. Exatamente. Uhum. Inclusive porque no agravamento do quadro, as crises se tornam mais frequentes e mais intensas, né? Exatamente. Mais frequentes, mais intensas e muitas vezes menos responsivas às medicações. Então, a gente vai tendo quadros que são mais difíceis de serem tratados. E aí tem que usar mais remédio. Mais associação de remédios assim, para quadros refratários e que, obviamente, tem vários efeitos colaterais, tem os prejuízos que eles próprios trazem, né? Daí a importância da atenção básica estar preparada para esse diagnóstico, né? Para perceber esses quadros logo no início. Exatamente, é isso que a gente faz. Eu acho que a gente vem fazendo um excelente trabalho, de uma maneira geral. A gente consegue, hoje em dia, que os ministérios de saúde, muita gente do Ministério da Educação também está interessado, justamente porque os professores nas escolas é que veem realmente essas crianças, às vezes mais que os pais, e crianças que já têm alterações de irritabilidade, de explosões, situações que eles precisam, às vezes, diferenciar entre hiperatividade e alterações de humor na vida infantil. Então, trabalhar também com os professores, né, como aquelas pessoas que trazem o primeiro alerta, eles não são obrigados e não têm que fazer diagnóstico médico nem psicológico, mas eles podem ver alguma diferença e falar assim, vamos procurar um especialista, porque eu queria ouvir o que ele tem a dizer sobre esse assunto. Ok, se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre transtorno bipolar. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre transtorno bipolar. Nosso convidado é o psiquiatra Daniel Segenheit, ele que é professor da FMP-Fase. Doutor Daniel, como é que é o tratamento do transtorno bipolar? O tratamento do transtorno bipolar, a gente sempre diz que ele é multimodal. Ele é, na verdade, até multidisciplinar e transdisciplinar até, né? Uhum. A equipe tem que estar toda muito integrada. Cabe ao médico o diagnóstico, né, e a colocação do tratamento medicamentoso. Ele é absolutamente necessário no transtorno afetivo bipolar. Especialmente nos quadros tipo 1 e 2, né, você tem realmente uma modificação muito grande do comprometimento e aí depois até da prevenção de recaídas com a medicação. Os outros aspectos seriam justamente o suporte psicoterápico, né, então o entendimento do paciente, né, dado aí pela psicoeducação, tanto em terapia quanto pelo médico, do que ele tem. E eu digo sempre aos pacientes assim, olha, eu posso saber bastante sobre transtorno afetivo bipolar, mas eu não tenho dúvida de que você sabe ou precisa saber muito mais sobre o seu transtorno afetivo bipolar do que eu. Uhum. Porque cada um, na verdade, tem suas particularidades. E com mais ele sabe, mais ele contribui para o tratamento dele. Então, eu sempre digo assim, olha, a medicação ela é ótima, ela é importantíssima, mas ela está lá numa caixinha e você está aqui. Se você não tiver um entendimento, você não vai utilizar esse instrumento importante a seu favor. Uhum. Então, eu preciso primeiro começar com a sua psicoeducação, você entender o que você tem. Né? E aí a gente compõe o tratamento com as medicações. A medicação, como você falou, é fundamental porque ela que vai equilibrar esses picos de neurotransmissores, né? Mas também tem a psicoeducação, como vocês falam, que é a consciência do paciente, né, sobre a doença e outras medidas que vão ajudar, né? Perfeitamente. Começando pelas outras medidas e pela educação do paciente, ele reconhecer e ser ensinado pelo profissional de saúde
de que existem fatores que são de risco e que devem ser evitados é o primeiro aspecto. Se tem uma coisa que é assim, praticamente gasolina em fogo para o paciente que tem transtorno afetivo bipolar, ele ficar sem dormir. Então, às vezes o paciente está muito bem e ele começa a ter insônia por algum motivo que seja, né? A existência de 2, 3, 5 dias sem dormir direito pode ser o suficiente para entrar em crise, tanto que seja de depressão quanto de mania. Então, a gente tem que ficar muito de olho em relação a isso. Com o jovem, então, a gente tem que negociar o tempo todo, porque eles são loucos para ir para micareta, carnaval, virar 3 noites e acham que não tem consequência. Se tem consequência para todo mundo, para quem tem transtorno afetivo bipolar, a consequência é muito pior. Outros aspectos importantes. Aliás, né? para qualquer doença mental, né? O sono é fundamental. O sono, ele é um reparador, ele é algo que faz com que a gente tenha saúde mental e, obviamente, a falta dele faz com que a gente realmente tenha muito mais risco. É o principal gatilho, né? É o principal gatilho. Quando eles associam isso, e aí as situações, às vezes, de festas e de comemorações e de feriados longos, uso de álcool, uso de substâncias, muitas vezes, ilícitas. Às vezes, uso até de substâncias lícitas de uma forma errada, né? Isso tudo misturado faz com que eles tenham um aumento muito grande de risco. Então, a gente diz que assim, o paciente precisa entender que ele tem que respeitar o seu corpo, né, no que tange o sono, respeitar o que ele ingere, né, evitar psicotrópicos, como a gente chama, né, que incluindo o próprio álcool, que é a questão mais difícil hoje da gente conseguir negociar com o jovem, né? Estimulantes como um todo, né? As medicações estimulantes. Quando a gente vê assim, me perguntam muitas vezes se é proscrito o uso de alguma medicação estimulante caso ele tenha TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ter junto ao transtorno afetivo bipolar. Eu digo assim, olha, o risco, pelo menos a forma de medicar, tem que ser muito cuidadosa. Depois do paciente estar muito bem estabilizado, se eu mesmo assim for tratar com estimulante, eu tenho que me assegurar de que ele não venha usar o estimulante como uma maneira de repente, não dormir à noite, né? E aí você tem o gatilho é indireto, mas existe. Se eu tomo um remédio que prejudica o meu sono e eu tenho uma doença que piora muito com a falta dele, eu acabo uma coisa levando a outra. Então, assim, educar e começar com essas estratégias todas de mudanças de hábito, exercício físico adequado, regular é outra coisa que protege. A gente fala muito, olha, precisa fazer, precisa se alimentar bem, precisa controlar o peso. Tudo isso é colocado hoje, deve ser colocado pelo psiquiatra, além das escolhas medicamentosas. É para a vida toda, né? O tratamento não pode ser interrompido, né? Porque muitas vezes é comum, né? O paciente se sente bem, fala, já estou bom, não preciso mais do medicamento. E aí vem um novo surto, né? Essa é mais, vamos dizer assim, a regra do que a exceção. Não deveria ser. Deveria ser exatamente o contrário do que a gente gostaria. Mas a verdade é que a maior parte dos pacientes, até por ser um tratamento crônico de uso de medicação diária, eles acabam esquecendo. Em determinados momentos, como eles estão bem, eles esquecem e, no final das contas, assim, então, de repente, não preciso mais, né? E aí vão na onda. E acha que já está bom, né? E acham que já está bom. E aí, claro que não compartilham isso com seus médicos, e aí chegam muitas vezes em crise. Então, a gente tem que reforçar que usa o tratamento é a vida inteira, até amplo senso. Muitas vezes a medicação também, ela vai talvez ser revista, né, durante vários momentos, porque é um transtorno que ele é muito polimórfico. Então, em alguns momentos a gente vai precisar de uma combinação, outros momentos a gente vai precisar de uma outra combinação de medicações. Mas o conceito de se autoavaliar, se autoobservar, levar as questões todas para o médico, acompanhar, ter um psicoterapeuta e se cuidar a vida inteira é fundamental para quem tem transtorno. Prevenção. Muita gente não leva a sério, não entende essa sensibilidade, essa sutileza do nosso cérebro, né? Que a gente tem que cuidar muito bem dele, né? E acaba se expondo a vários fatores de risco, né? Essa não compreensão está por trás do aumento do número de casos que hoje a gente tem de transtornos afetivos, bipolares e outros? Sim, eu acho que o que acontece é que em outras situações a gente teria a predisposição, talvez a genética não tenha se modificado tanto, mas a expressão clínica por excessos, enfim, ambientais, excessos assim de estresses, estressores grandes, as pessoas estão trabalhando demais, as pessoas estão trabalhando por muito tempo, estão realmente tendo redução de horas de sono. Isso traz doença, vamos dizer assim, né, o problema para todo mundo, mas cada um de uma forma diferente. Tem pessoas que adoecem uma alteração gástrica, outras pessoas têm alguma doença na pele. Se o paciente tem predisposição a uma doença psiquiátrica, ele tem mais chance de
e no caso do afetivo bipolar, de fazer um quadro, por exemplo, de mania ou depressão. Então, a gente tem que cuidar e pensar no conceito de tratamento vida inteira como algo, na verdade, de construção de saúde e não evitar doença. Evitar doença faz parte do construir saúde, mas a qualidade de vida e construir saúde não é simplesmente só tratar a doença. A gente sai, então, do conceito apenas de tratamento para o conceito, na verdade, de profilaxia e prevenção. A gente tem que cuidar do nosso equipamento, né? Perfeito, exato, o tempo inteiro. Pós-parto é uma fase também de risco para desenvolvimento de problemas psiquiátricos, né? Por quê? Sim. Em todo momento que existe uma modificação hormonal significativa, né, as mulheres sofrem muito mais de modificações abruptas hormonais do que os homens, tanto que seja desde a puberdade quanto durante todo o momento que elas têm modificações pré-menstruais, durante a menstruação, também nas situações de climatério, elas estão mais sob risco. E durante a gestação, a gente sabe que a gestação em si não aumenta tanto, mas o pós-gestacional bastante. E aí, definitivamente, existem mulheres que vão ter o primeiro episódio depois, né, da gestação, um período às vezes de até um mês, né? Então se constitui realmente periparto, como a gente chama. Elas podem começar a ter até antes mesmo de terem o parto, mas enfim, muitas vezes logo em seguida. E aí, se elas já têm alguma predisposição, elas podem ter realmente não só aquilo que a gente chama de baby blues, que é uma alteração depressão de humor pós-parto, exatamente mais leve, por um quadro, na verdade, mais grave como a pós-parto, ou mesmo se ela já tem transtorno bipolar, um episódio depressivo ou até mesmo de mania bipolar. A gente não entende exatamente todas as alterações químicas que fazem com que esse período em si seja mais destacado. Possivelmente está associado a essas mudanças, tanto hormonais que sejam, químicas, e existem também modificações assim, significativas no corpo, na responsabilidade. Eu acho que a gente não pode tirar também assim, o contexto em si que a mulher passa, no sentido familiar e social, nesse período que deixa ela talvez mais vulnerável, né? É importante que os médicos que cuidam dessa mulher, eles estejam atentos a isso, né? Para que possam auxiliá-la e evitar um problema mais sério, né? Sim, até porque a depressão pós-parto, ela costuma ser muito grave. Recentemente até foi descrita uma medicação específica, né, para ser utilizada, mas ela é uma medicação que tem que ser feita com colegas que trabalham em hospital, com colegas que sejam anestesistas, que elas tenham algum risco, elas não são medicações fáceis de ser utilizadas, mas parece que tem um resultado muito bom para esse quadro de depressão pós-parto, justamente porque é uma doença geralmente mais grave, mais persistente, e ela pode colocar a própria criança também em risco, né? Uma vez que a mãe está em risco, a criança naturalmente de colo está logo em seguida em risco também. A gente já falou aí de fatores de risco, principalmente da falta de sono, mas também do uso de algumas substâncias, como estimulantes. Os inibidores de apetite estão incluídos nessa lista? Sim, que é uma questão importante. Mas, aliás, são dois pontos assim, que a gente fica muito preocupado hoje em dia, até pelo entendimento hoje e até do status que se dá, né, nossa cultura, a questão de ficar magro, né, ou então ficar forte demais. Então, assim, os dois aspectos que a gente se preocupa muito são as medicações inibitoras de apetite e os hormônios utilizados, os anabolizantes, que são utilizados também para o pessoal que malha excessivamente. Geralmente são meninos, assim, né, mais jovens, que são mais influenciáveis e acabam usando uma quantidade maior. E a gente sabe que tanto um grupo quanto o outro, de formas diferentes, podem levar a uma desestabilização do humor. Então, por exemplo, o uso de testosterona, que é utilizado justamente para malhar, a gente já sabe que testosterona aumenta a irritabilidade. Então, se a pessoa já tem algum risco junto ao uso da testosterona, é muito possível que ela tenha o desencadear, às vezes até do primeiro episódio que seja, com aquele uso de testosterona que ele usou para malhar. A mesma coisa com as medicações inibidoras de apetite. Corticoides também estão nessa lista? Sim. Os corticoides, especialmente quando a gente usa em doses maiores, porque existem doenças de pele ou doenças que são autoimunes que você precisa usar em doses imunossupressoras, é muito comum que nesses grupos, geralmente são de reumatologistas, de dermatologistas, eles tenham psiquiatras que fazem parte, né, da equipe, porque a gente sabe que o corticoide em dose mais alta tem chance de fazer alterações de humor.
Isso até mesmo em pessoas que não têm predisposição genética ou que não tenham transtorno afetivo bipolar já diagnosticado. Então, o uso só do corticoide em dose alta, mesmo que seja para o tratamento de algo mais grave que precisa ser feito, mas que pode implicar justamente num quadro de euforia, um quadro de depressão ou até em alguns casos de psicose, eles precisam ser acompanhados por psiquiatras que às vezes dão o suporte, porque muitas vezes você não tem outra coisa a fazer a não ser dar o corticoide mesmo, mas aí você dá o suporte psiquiátrico que seja feito, na verdade, esse tratamento clínico. Uhum. O transtorno bipolar na infância, ele é mais difícil ainda de ser diagnosticado, né? Esses ciclos entre euforia e depressão são mais curtos e também tem o problema da hiperatividade, né? De confundir com hiperatividade. Uma coisa com a outra. Pois é muito mais difícil porque o relato do transtorno bipolar afetivo ele foi feito inicialmente para adultos. Então, ele foi extrapolado, né? Ele foi, na verdade, pensado assim, bom, criança deve ser a mesma coisa, né? Isso é naquele pensamento de que criança é um adulto anão, exatamente. E não é o caso. Então, o que acontece é que a gente, no primeiro momento, teve esse pensamento e a gente viu que não aconteceu dessa forma, porque as crianças não fazem quadros tão demarcados de euforia e tudo isso. O que aparece mais na infância são quadros de desregulação afetiva e especialmente de irritabilidade, né? Quadros que oscilam muito rápido e esse tipo de sintomatologia, né? Quando a pessoa não tem um bom olhar diagnóstico, pode ser confundido com hiperatividade. A hiperatividade descrita no TDAH, ela não tem a ver com humor, ela tem a ver só com uma quantidade aumentada, né, especialmente de inquietação física. No caso de uma criança com transtorno bipolar de humor, ela tem alterações especialmente do humor, né, isso é o mais significativo. A aceleração que ela pode ter, ela é muitas vezes muito mental e associada ao humor, não tanto aquela hiperatividade simplesmente destacada, física, mas característica dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Comorbidades. Muitas vezes o transtorno bipolar está associado a outros problemas, a outros transtornos, né? Um muito comum é o pânico, né? Isso. O conceito de comorbidade é exatamente isso, assim, a colocação de dois transtornos onde você não tem que necessariamente um é totalmente consequência do outro. Então, o que a gente vê no transtorno bipolar, no afetivo bipolar, é que existem comorbidades que são mais frequentes, especialmente aquelas que a gente chama de base ansiosa. É assim o pânico, é assim o transtorno de ansiedade generalizada, a ponto de a gente já ter especificadores, da mesma maneira, especificadores ansiosos. Isso faz muita diferença porque a gente pode, no primeiro momento, né, vendo um paciente, ter muito mais destacados sintomas ansiosos, perceber um pouco menos sintomas já de alteração de humor e não sacar que aquele paciente é um paciente que tem transtorno bipolar e ansiedade, e fazer o diagnóstico só de ansiedade. Uhum. Se a gente faz isso, às vezes a medicação que a gente dá para ansiedade, ela é ruim para o transtorno bipolar. E aí você dá uma medicação que muitas vezes é antidepressivo de ação ansiolítica e você simplesmente piora o transtorno bipolar de base que você não observou. Então, essa distinção, né, e especialmente essa definição de comorbidades, modifica completamente a forma, inclusive, de escolher a medicação do tratamento. Você falou aí do antidepressivo, ele é usado com muito cuidado no caso da bipolaridade, porque ele pode ampliar a questão da euforia, né? Exatamente. Eu falei isso até sobre medicações antes, mas eu não citei. Então, assim, o grupo que a gente utiliza realmente para o tratamento do afetivo bipolar são o que a gente chama de estabilizadores de humor. Estabilizador de humor, o mais famoso, o primeiro descrito, foi o lítio. O lítio é um estabilizador de humor e, em seguida, medicações como valproato de sódio, medicações como carbamazepina, que são todos esses aqui anticonvulsivantes, mas funcionam como estabilizadores, foram também testados e viram que realmente funcionava bem para bipolar. Os antidepressivos, especialmente quando você faz diagnóstico errado e coloca no primeiro momento, eles pioram, eles têm mais chance. Eles não só não têm a eficácia antidepressiva, como eles têm mais chance de produzir mania e quadros mais resistentes, e mais ciclos. Então, o que a gente indica é estabilizador de humor, e quando existe depressão bipolar, que é um estado muito difícil de tratar, em determinadas situações, um estabilizador sozinho não é suficiente, não vem sendo suficiente, o cuidado, existem protocolos específicos de adicionar em dose às vezes baixa determinados antidepressivos. Aí você consegue construir uma melhora um pouco maior da depressão junto ao estabilizador. Nunca fazer
ele sozinho, especialmente de primeira. Outras comorbidades comuns são o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, e a fobia social, né? Isso. O TOC e a fobia social, especialmente, eles devem ser observados em criança e adolescente, né? São dois transtornos no caso, a fobia social de ansiedade. O TOC antigamente era entendido como um transtorno ansioso, hoje já é classificado à parte, mas são dois transtornos que têm origem geralmente na infância. E aí podem até serem predecessores, né, ao próprio transtorno bipolar, né, e serem marcadores para algumas crianças. Então, eu acho que a sugestão é que em crianças que existem fobia social, que exista um transtorno obsessivo compulsivo, o olhar mais apurado, de médio a longo prazo, para ver se na evolução não existe um transtorno afetivo bipolar, é fundamental. A gente ainda não sabe o que correlacionam esses transtornos, mas se existe uma comorbidade mais frequente, é possível até que exista uma base genética, né, associada às duas, ou de predisposição que seja mais significativa e que a gente ainda não consiga mensurar, né? Existe ainda muito preconceito e desinformação da população em geral em relação aos transtornos afetivos? Sim, existe mais até, né? Existe, acho que, um desconhecimento sobre psiquiatria, né? Bom, até de medicina, de uma forma geral, mas em psiquiatria bastante, e sobre os transtornos afetivos, sem dúvida, porque como alguns casos, especialmente aqueles que não fazem mania, podem se assemelhar a uma situação, ou então atendimento de personalidade, as pessoas não dão a devida importância, ou então responsabilizam quem tem, como sendo eles os culpados, e não ajudam em nada, né? Então, se você, na verdade, culpa a pessoa que tem um transtorno, dele ter o transtorno, né, você não permite que ele tenha um tratamento adequado, é o que a gente pede. É preciso ver que não é por vontade da pessoa, né? Há ali um comprometimento mesmo, até orgânico, que precisa ser tratado, né? Exatamente. Como afeta muito a vida de quem está em volta, a gente, especialmente quando a gente não está muito bem, a gente reage justamente culpando o outro, né? E o outro está, de uma forma indireta, pedindo ajuda. Então, a gente tem que ajudar. Existe alguma associação de apoio aqui no Brasil? Existem a ABRATA, que é a Associação Brasileira de Transtornos Afetivos. Se não me engano, ela é uma associação que organiza também assim, pacientes, familiares, né? A gente tem que buscar justamente essas ONGs que trabalham com famílias, entender que, acho que para todos esses transtornos, não existe um tratamento que seja único e exclusivamente baseado no paciente. Você tem que tratar a família, tem que tratar o ambiente que ele está. Às vezes você tem que fazer orientações dentro do trabalho. Eu já tive situações de fazer orientações para empregadores, em uma situação muito específica, onde a empresa era muito favorável e dava muito suporte e queria investir nisso. Então é muito legal que a gente possa atuar nesses ambientes familiar, de trabalho, o educacional, e fazer, na verdade, essa atuação e essa inserção melhor, né, do paciente. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, doutor Daniel. Prazer. Obrigado. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.